sou Renê. O tema do vídeo é arrebatamento secreto, pontos contraditórios. Aqui, quando se afirma, ou melhor, aqueles pontos, trechos bíblicos, ou versículos, eu diria assim, os versículos bíblicos usados por aqueles que sustentam, falam do arrebatamento secreto. Eu falei versículos descontextualizados, versículos isolados. Ora, se lê aquele versículo e ali se faz uma explanação do assunto com base mais em conjecturas, ou então primeiro se fala e depois se lê o versículo para querer se justificar. De uma forma ou de outra, esse versículo que vem antes da fala ou depois está descontextualizado dentro do texto localizado, propriamente dito, e pior ainda, no que diz respeito a todo o conjunto da obra das Escrituras, de Gênesis, Apocalipse. Um dos pontos que se sustentam para querer justificar o arrebatamento secreto rápido é Mateus 24, versículo 27. E referenciais. Então, aqui em Mateus 24, capítulo 24, versículo 27, se diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Simplesmente se ignora os versículos anteriores e se vem diretamente ao versículo 27, onde dizem que aqui está falando de rapidez. Tudo acontecerá momento tão rápido, não dará tempo nem se perceber. Só que aqui a gramática é atropelada, totalmente atropelada. Jesus aqui ele não estava querendo falar de rapidez. A necessidade de se ler os versículos anteriores para que haja uma compreensão aqui onde Jesus usa essa palavra, o termo relâmpago, se realmente ele está querendo falar de rapidez. Voltando aqui, o versículo 23, nós vemos escrito o seguinte: então se alguém vos disser, isso aqui Jesus falando, se referindo à grande tribulação, é claro, quando ele ainda não terá vindo para arrebatar a igreja, porque a partir do versículo 29, quando ele trata da vinda dele, ele
Ele diz que logo após os dias, depois da aflição daqueles dias, é que ele virá. A partir do versículo 29 do capítulo 24, Jesus Cristo, ele é explícito, ele diz que ele virá a sua segunda vinda depois dos dias da grande tribulação. Então vamos voltar aqui à questão do relâmpago. Será que Jesus usou o termo, a palavra relâmpago aqui, querendo falar mesmo de rapidez, como afirmam alguns, ou os pré-tribulacionistas, ou os dispensacionalistas? Vejamos. Ele diz assim, vamos começar do 15, para que haja uma compreensão melhor. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, ou grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias, os dias da tribulação. A grande tribulação vai ser abreviada por causa dos escolhidos. Por que aqui? É porque está escrito que na volta de Cristo, aqueles que estiverem vivos, que hão de se salvar, estiverem vivos, não sofrerão o dano da morte, mas serão transformados e arrebatados. Então, por causa desses escolhidos, para que essa profecia se cumpra. Agora, então, a partir do versículo 23, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, aqui, Jesus usa esta palavra porque, ela aqui dentro da colocação gramatical, ela é uma conjunção coordenativa explicativa. Uma conjunção coordenativa ou um termo explicativo. Jesus aqui está querendo dizer que não devemos dar crédito às aparições isoladas. Eis que ele está no deserto, ou eis que ele está dentro de casa, ou eis que ele está aparecendo na lua. Eis que Jesus apareceu nos Estados Unidos, no Japão. Eis que Jesus apareceu, seja lá onde for. Não. Jesus aqui está querendo dizer que a aparição dele, a vinda dele, não será isolada. Quando acontecer, todo o universo sofrerá o efeito. A vinda de Cristo, ela vai ser simultânea. É isso que Jesus quer dizer. A minha vinda não será isolada, mas simultânea. Ninguém usa o termo porque. Não se tem como usar o termo porque, um termo explicativo, sem antes você ter falo alguma coisa.
é para justificar uma oração anterior. Aí Jesus explica por que não devemos dar crédito a essas falsas aparições. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus está dizendo assim, não vos preocupeis, não. Porque quando isso acontecer, todos vão ver, todos vão perceber. Aqui, Jesus não está falando de rapidez, mas de abrangência. Existe outro ponto contraditório. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Onde... Desculpa. Agora veja, você ignorar 51 versículos e ir para um versículo 52 para explicar um assunto que até mesmo não está dentro do contexto. O capítulo 15, 1 Coríntios, não está falando da vinda de Cristo, está tratando da ressurreição. Primeiro epígrafe, no capítulo, versículo 1, fala a ressurreição de Jesus como premissa. A partir do versículo 12, a ressurreição dos mortos. A partir do versículo 35, o corpo ressurreto. E a partir do versículo 51, se fala da glorificação. O apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está tratando do processo da ressurreição. Por quê? Para que não haja dúvida. Porque a nossa fé ela tem que estar sustentada na ressurreição. Não vamos ler o texto aqui todo, porque é muito grande. Olha, esse texto ele é composto de 58 versículos. O ponto aqui que se pega para querer justificar o arrebatamento secreto é o versículo 52, onde se diz assim, a partir do 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis. Nós seremos transformados. Se pega o versículo 52, ignorando até o 51, a gente começa a falar da glorificação. O versículo 51, ele não se encerra em ponto, nem mesmo em ponto e vírgula, mas vírgula. Onde se diz aqui, vou repetir, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos. Aqui, o apóstolo Paulo, ele tratando da ressurreição, para que não haja dúvida, porque, até mesmo porque está escrito na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, assim, o seguinte, se com tua boca confessares Cristo como único Senhor e crês que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Esses dois pontos, a nossa fé deve estar sustentada nesses dois pontos. Crer no que Cristo é o Senhor e crer na ressurreição dos mortos. Crer que Cristo ressuscitou como primícia. Já pensou, a pessoa crê, professa o nome de Cristo, mas não crê na ressurreição. Não é nada. A Igreja de Deus, ela, universalmente falando, ela tem que ter esses dois pontos de fé. Isso aconteceu na vida de Dimas. Ele confessou Cristo como Senhor e creu que ele haveria de ressuscitar. Dimas não tinha mais esperança de vida aqui. Ele acreditou o seguinte, que Jesus Cristo, assim como ele, seria morto, mas haveria de ressuscitar. Olha, o Espírito de Deus revelando para Dimas. Até mesmo porque o Evangelho, como sinal de Deus, pretendo fazer um vídeo falando a respeito, quem dá esse entendimento é o Espírito Santo de Deus, é Jesus Cristo, o próprio Jesus, assinalando a sua igreja, no decorrer de todo o tempo. E aí, Paulo, retirando as dúvidas a respeito da ressurreição, ele não estava falando da vinda de Cristo. Quando ele fala aqui, a partir do versículo 1, e chegando até o versículo 52, quando pegam para justificar o arrebatamento secreto, ele não está falando de quando, não está tratando do assunto propriamente quando será, mas ele está falando de como. Não podemos confundir aqui quando com como. Como se dará a transformação do corpo, que será num piscar de olhos. Porque quando Cristo voltar, os que já estão mortos, já virão ressuscitados com Cristo, está escrito. Mas os que estiverem vivos, com a aparição de Cristo, serão transformados num piscar de olhos. E isso acontecerá porque a explicação está em Isaías 33, versículo 13. A gente lendo ali, a gente vai vir descobrir por que os que estiverem vivos terão que ser transformados num piscar de olhos, para que não sejam destruídos pela presença gloriosa de Jesus Cristo. A carne, essa matéria, esse corpo corruptível, mesmo daqueles que estão convertidos esperando a vinda do Senhor, depois de ter passado pela grande tribulação, depois de ter resistido, não negado o nome de Cristo, depois de ter sido marginalizados, desprezados, os que já foram mortos, não, é outra coisa, falando dos que estiverem vivos nessa época. Seus corpos terão que ser transformados num piscar de olhos. Com a aparição de Cristo, automaticamente terão que ser transformados para que não sejam destruídos. Agora imagina você, Moisés, fez um período de 40 dias de consagração no monte, quando desceu, Israel estava em pecado. Não conseguia encarar Moisés. Teve que colocar um véu para que eles pudessem ali se comunicar. E agora imagina você, Jesus Cristo, na sua plenitude, na sua glória plena, com os anjos. A carne não resistiria, por isso tem que ser transformada. Veja Isaías 23 e busque referenciais. Ali está a seguinte pergunta: quem habitará entre as labaredas eternas? Não está falando labaredas
fogo do inferno, não. Está falando das labaredas de Deus. Deus é um fogo consumidor. E somente os salvos hão de resistir à presença de Deus. Existe outro ponto contraditório que se diz o seguinte, que com arrebatamento secreto, o anjo, ou melhor, o Espírito Santo de Deus será tirado da terra. Vejamos o que está escrito aqui, Marcos 13, 11, a respeito. Diz assim, Jesus falando da sinais do tempo e do fim, as perseguições, tribulação da igreja, e diz assim, quando pois, voltando ao versículo 9, mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Se a igreja não vai passar pela grande tribulação, conforme está escrito aqui, mas vai ser arrebatada, que Espírito Santo é esse? Se é que se afirmam que o Espírito Santo é que vai tirar a igreja da terra. E quando o Espírito Santo de Deus foi tirado da terra, ai de quem estiver na terra. Aí, essas duas hipóteses. O Espírito Santo leva a igreja nos céus e volta, ou existe um segundo Espírito Santo. E agora? Outra coisa. Mateus 13, 39, vamos ver. Mateus 13, 39. Está escrito o seguinte. Dentro da parábola da explicação do joio. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Em Mateus 24, a partir do versículo 29, Jesus ele fala da grande tribulação e da continuidade aqui. A partir do 29, sinais da sua segunda vinda. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade
dos céus. Os anjos é que tirarão a igreja da terra. Não vimos na Bíblia nenhum respaldo de que o Espírito Santo é que tirará a igreja da terra. Se alguém disser que isso aqui é para a igreja depois do arrebatamento secreto, onde o Espírito Santo de Deus já não estará mais na terra, essa obra será realizada pelos anjos. Por este motivo, entra em contradição, conforme foi lido aqui em Mateus 13, Marcos 13, 11, onde na grande tribulação aqueles que forem levados às autoridades não deverão se preocupar com o que hão de falar, diz Jesus, porque o Espírito Santo de Deus é que vai colocar a palavra, aquilo que deverá ser dito na boca dos seus servos. E assim está explicado. Considerando tudo isso, podemos chegar a uma conclusão da situação em que vivemos nos nossos dias. Eu pretendo, com a permissão e ajuda de Deus, fazer o próximo vídeo com o tema Sinal de Deus versus o sinal da besta. E nós vamos fazer aí um estudo bíblico. Vamos desenvolver aí a fala, um vídeo dentro das Escrituras. Porque fora das Escrituras não faz nenhum sentido. E hoje nós estamos vivendo dias perigosíssimos, quando a palavra de Deus nos adverte de que nos últimos dias muitos não dariam ouvido a sã doutrina, mas amontoariam para si doutores. Como se tivesse comichão nos ouvidos, tivesse com os ouvidos feridos, não queriam dar ouvido, não iam querer dar ouvido a sã doutrina. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele vai assinalar os que hão de se salvar, os que hão de ser salvos, independentemente de classe, de posição social, independentemente de grau de instrução, se é doutor, se é analfabeto, se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre. Isso faz sentido para Deus. Deus busca assinalar aqueles que são sinceros. Deus estabelece prerrogativas e Ele busca os corações sinceros da terra. Que Deus nos abençoe e nos guarde de todo engano, de toda mentira. Amém.